bem-vindo a mais um Momento Ética. E aqui você já sabe que você faz parte desse momento porque ele não acontece sem você. E hoje nós vamos continuar falando de contrato de honorários. Então nós começamos na semana passada falando sobre a disposição em contrato de honorários e o que o nosso Código de Ética traz para a gente precificar esses honorários. E hoje a gente vai falar algumas dicas muito legais e no final desse vídeo tem uma surpresa para você. Não saia daqui! E a gente sempre gosta de lembrar que esse conteúdo é válido para você que vai prestar exame de ordem e para você também, colega advogado e advogado, para a prática do seu exercício profissional. Então vamos lá? Semana passada nós tínhamos falado sobre o artigo 49 do Código de Ética, que são os requisitos que você deve levar em consideração para você passar o valor para o seu cliente. Lembrando que nós temos também a tabela de honorários e aí a gente deve levar em consideração aquela seccional onde você vai prestar o serviço para você ver qual que é o parâmetro que deve ser estabelecido. Então hoje a gente chega a qual que é a forma de pagamento. Então lá no parágrafo 3º do artigo 22 do Estatuto diz o seguinte: salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro 1/3 até a decisão de primeira instância e o outro restante até no final. Prestem muita atenção, porque isso daqui a gente tem que grifar essa parte. Salvo estipulação em contrário. Por quê? Se não estiver nada disciplinado ali, pode ser 50% na entrada, de entrada 50% no final? Pode. Eu posso pagar tudo lá se eu tiver êxito, no caso de uma ação de risco? Também posso. Eu posso determinar que isso vai ser parcelado em 12 vezes? Eu posso. Só que para isso eu tenho que deixar estipulado qual vai ser a forma de pagamento. No entanto, se eu não estipular, esse critério vai ser o adotado. A divisão em 3 aí de 1/3 no início, o outro 1/3 até a decisão de primeira instância e o restante no final do processo. Lá do parágrafo 4º desse mesmo artigo, vai trazer a possibilidade do advogado de juntar esse contrato de honorário aos autos quando ele requerer o levantamento de valores, né, via alvará ou RPV, ou precatório. Então o advogado pode, lá na fase de cumprimento de sentença, quando ele for manifestar concordância com os valores depositados pela parte executada, por exemplo, ele pode pedir, excelência, olha, que junte tanto X valor, conforme o contrato de honorários, conforme combinado com o cliente, diretamente expedindo alvará para a conta do advogado e o restante para a conta do cliente. Então isso é uma possibilidade que o nosso Código de Ética e Disciplina no parágrafo 4º do artigo 22 vai trazer, porque o advogado tem essa facilidade de manejo dentro dos próprios autos, deduzindo, claro, as quantias que ele já recebeu do seu cliente. Isso. E falando ainda em contrato de honorários, também é possível a compensação. E aí aqui o nosso Código de Ética, lá no artigo 48, no parágrafo 2º, diz o seguinte: a compensação de créditos pelo advogado de importância devida ao cliente, prestem atenção, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim por esta demanda. Então é uma possibilidade que o advogado, caso ele pretenda algum valor a pagar aquele cliente, ele pode compensar com a prestação de serviço dele profissional? Pode, só que olha o cuidado que nós devemos tomar se esse acordo ele é feito apenas de forma verbal e depois pode acontecer alguma situação e não existe como comprovar. Lembrando que nós, enquanto colegas advogados, somos o primeiro advogado da causa e também temos que nos proteger de todas as situações. Então é importante, se for uma situação de você compensar, isso tem que estar estipulado. E o contrário também pode acontecer, uma compensação no caso do cliente ter que pagar para o advogado e compensar também aqui no contrário. Se você estipular isso no contrário, não há nenhuma previsão legal que proíbe, então você também pode fazer dessa forma. E aí, nós temos uma previsão no artigo 48, parágrafo 3º do Código de Ética, que nos permite colocar no contrato de honorários de prestação de serviços advocatícios as despesas adicionais e serviços auxiliares. Então isso é muito bacana. Por quê? Porque às vezes você tem despesas relacionadas a custas judiciais, taxas judiciais, cópias, emolumentos em cartórios extrajudiciais. Você tem, às vezes, algum ato que precisa ser praticado em outra comarca. Isso vai exigir deslocamento, viagem, hospedagem, alimentação do advogado. Então, todos esses serviços auxiliares adicionais à prestação advocatícia podem estar previstos no contrato. E tanto pode acontecer
do advogado desembolsar esse valor e aí presta contas ao cliente e o cliente reembolsa o advogado, ou o cliente adiantar um valor para esses serviços adicionais, o advogado vai prestando contas e abatendo e ao final, se houver algum valor, o advogado faz o repasse da diferença para o cliente, porque isso não são honorários, isso é ressarcimento de serviços auxiliares ou adicionais ao contrato. E aí a gente chega também numa outra possibilidade prevista pelo o nosso código de ética, que também pode estar disciplinado dentro do nosso contrato de honorários, né? Lá no artigo 48, parágrafo 4º, fala o seguinte: as disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação e à arbitragem, ou a qualquer outro método adequado de solução de conflitos. Vamos dar uma pausa aqui, a gente já vai para o parágrafo 5º. Às vezes é importante a gente deixar isso disciplinado no contrato, porque o cliente muitas vezes ele não sabe diferenciar a fase extrajudicial, a fase judicial, o que é uma audiência de mediação, o que é conciliação ou o que é arbitragem. E aí pode acontecer de você resolver aquela situação de forma mais rápida, célere, pela via da mediação ou da conciliação. E o cliente falar: mas doutor, eu vou ter que pagar agora todo esse valor, então você precisa realmente explicar e que o contrato fique muito claro que essas situações já estão previstas para o recebimento daquele valor que vocês combinaram e ajustaram entre si. Uma outra situação também, né, parágrafo 5º, é vedado em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. O que a gente gosta de fazer? Às vezes coloca lá no contrato por fase, ou já coloca um valor e que engloba tudo. Então, um exemplo para vocês. Olha, para a fase extrajudicial, que pode ser de tal X até Y, é X valor. Ou até a fase, a partir daqui na fase processual, é também determinado um outro valor. Ou apenas esse valor é para todas as situações, tanto na esfera extrajudicial ou mesmo através, depois do processo, por algum método alternativo de resolução de conflito. Tudo que é combinado, tudo que é estipulado, como diz o ditado, não sai caro depois. Então, realmente é importante observar e se atentar a colocar isso de forma muito clara e objetiva dentro do contrato de honorários. E agora a gente quer mostrar para vocês um modelo básico, um modelo padrão, com cláusulas gerais de um contrato de honorários disponibilizado pela própria OAB. Então, nós fizemos uma pesquisa minuciosa em todos os sites das seccionais e do Conselho Federal e nós encontramos disponibilizado pela OAB do Paraná, né, a OAB Seccional do Paraná, esse modelo de contrato de prestação de serviços advocatícios que nós vamos mostrar para vocês quais são as cláusulas básicas, cláusulas gerais. E logo em seguida tem uma surpresa para você. Então, olha lá. Tá bem tranquilo esse modelo de contrato, a qualificação das partes, o objeto, o que vai ser feito, né? Se obriga a proporção do que, em face de quem, como isso vai ser feito. Aqui você vai adaptar para a fase extrajudicial, caso você vá demandar extrajudicialmente primeiro, então você vai delimitar essa situação. A remuneração, como vai ser feito, qual conta vai ser depositado, qual é o prazo desse pagamento, né? Em caso de morte ou incapacidade do advogado, como que funciona essa questão da sucessão desse crédito pela prestação de serviço, em caso de atraso, previsão de juros de mora, né, e multa contratual, a questão, por exemplo, de outras despesas englobadas no contrato, garantias, então deixar claro no seu contrato que a prestação de serviço do advogado é de meio e não é de fim. Nós, advogados, não podemos garantir o sucesso ou o insucesso da demanda. Nosso trabalho, nossa responsabilidade é empregar todas as melhores técnicas adequadas àquela solução, àquela demanda específica. Por isso, é tamanha a importância de você sentar com o seu cliente, explicar as vias cabíveis àquele caso. Olha, nós temos esse caminho extrajudicial, esse caminho via Sejusc, esse caminho via judicial, né? E nós temos essas possibilidades. Cliente, qual você entende que é a mais adequada a esse caso? Tome a decisão junto com o seu cliente. Chame ele para fazer parte dessa decisão e se sinta responsável também por essa decisão. E você, advogado, preste muita atenção, estude todas as técnicas, toda a demanda, esgote todas as argumentações e todas as teses defensivas para que você consiga fazer o melhor trabalho ao seu cliente. Então você pode colocar também as obrigações das partes, do contratante e do contratado, regras relacionadas à rescisão contratual, multa em caso de rescisão contratual ou em caso de subestabelecimento, como ficarão os honorários contratados, se haverá devolução ou não do que já foi pago. Caso fortuito ou força maior, se acontecer algo como essa pandemia, que não é possível cumprir o prazo que você contratou com o seu cliente para entregar o serviço,
porque algum órgão está fechado, e o foro de eleição do contrato. Lembrando que o contrato de honorários, ele é título executivo extrajudicial. Onde que diz que é título executivo extrajudicial? Artigo 24 do Estatuto da Advocacia e da OAB, cumulado com o artigo 784, inciso 12 do CPC. E veja, o contrato de honorários, por ser algo que acontece ali no ambiente do escritório do advogado só entre ele e cliente, não é necessário ser testemunha para que isso constitua um título executivo extrajudicial. Então a gente não diz que o contrato de honorários ele é título por conta daquele inciso do CPC que fala documento assinado por duas testemunhas. Não, ele é título por conta do que está prescrito no artigo 24 do Estatuto, cumulado com o 784, inciso 12 do CPC. Então é mais uma garantia aí que você tem a sua mão, advogado, para, caso necessário, poder executar esse contrato inadimplido. E agora... nós temos uma surpresa para vocês. Pensando em auxiliar vocês com a prática jurídica e que você se torne um advogado e uma advogada com excelência, nós fizemos uma pesquisa e um compilado de vários contratos de honorários e elaboramos um contrato de honorários muito especial que pode ser seu de forma gratuita, ao passo de um clique de você mandar um e-mail para contato@advogadasdofuturo@gmail.com e nós iremos encaminhar com muito carinho esse presente para você. Nesse contrato específico, nós colocamos algumas cláusulas especiais, que são as cláusulas com despesas extras, taxas de emolumento e outras situações também que estão contidas ali dentro. Não perca essa oportunidade, nós fizemos com muito carinho e amor para auxiliar na sua prática advocatícia, elaboramos um e-mail muito especial para encaminhar para você. Então entre em contato conosco através do nosso e-mail contato@advogadasdofuturo@gmail.com, que certamente e com muita efetividade nós encaminharemos esse contrato especialmente para você. Advogadas do Futuro, vem com a gente!